Eri Oliva, treinador ruim, covarde. Casimiro não consegue mais nem marcar nem correr. Não temos jogadas pela direita. Paquetá horrível, seleção fraca demais. Tô contigo em quase tudo, só não acho o Ancelotti um treinador ruim nem covarde. Eu acho que é sempre muito difícil, né? E eu tô falando com alguém que à minha frente é um cara que tem um time. O time do cara é ruim. Seu time é ruim. Certo? Por quanto tempo você e a tua torcida, a torcida do teu time, demorou pra entender que o problema não era o treinador, era o elenco? Quanto tempo levou? Não muito. Desculpa, não muito. É verdade. Normalmente, troca o treinador, pô. Troca o treinador é ruim. O Ancelotti é ruim agora. Veja só. Antes o problema era o Ramon, depois virou o Diniz. O problema ser o Ramon é uma coisa, mas a questão principal é: a nossa safra é essa. Não teve renovação. Ai, mas o Ancelotti não renovou, não teve renovação. Não teve renovação porque a renovação, se tivesse sido feita, seria pra pior. Fato é. Fato. Vamos ser honestos. Eu não morro de amores pelo futebol do Casemiro, inclusive tô abrindo essa live e tô criticando e tô colocando ele como o principal destaque negativo da seleção hoje, junto com o Paquetá. Dito isso, de novo, Casemiro e Paquetá, os dois piores em campo hoje, seja Brasil, seja Marrocos, os dois piores em campo, Casemiro e Paquetá. Beleza? Dito isso, se você olha o ciclo de 23 até agora 26, o Casemiro arrumou o meio de campo. Sim. Nas eliminatórias. Sabe por quê? Foi ele que melhorou depois que ele voltou. Claro, porra, claro. Por quê? Porque antes você tinha André, João Gomes, todos rodando como volante da seleção brasileira. Nenhum se firmou e estão muito longe do nível técnico do Casemiro. Ponto final. O problema é, nesse tipo de jogo, nesse tipo de competição de tiro curto, você precisa de intensidade. E o Casemiro não consegue oferecer intensidade. Você no mínimo, precisa ter uma alternativa. E aí o Ancelotti peca em não ter uma alternativa ao Casemiro, que para determinado contexto, determinado jogo vai ser útil, mas para esse jogo específico, e como não foi também útil no jogo contra a França, não vai ser. Não vai servir. Falta nele a intensidade. Aí agora o reserva imediato dele, que é o Fabinho, peca na mesma coisa. E aí a gente tem que encontrar outra opção para ser o primeiro volante do Brasil. Quem seria esse nome? A gente pode pensar eventualmente no Bruno Guimarães, no Danilo. Mas esses caras vão saber fazer a função tão bem quanto o Casemiro? Não sei. Mas esses caras vão oferecer uma intensidade maior. Isso é fato. Então, assim, provavelmente nos próximos jogos, o Casemiro vai super bem. Porque talvez não exija essa intensidade toda. Mas, por exemplo, quando se pegar umas 16 avos, se pegar um Japão, se pegar uma Holanda, se depois pegar uma Inglaterra, e aí por aí vai, aí nessa vez a gente vai de novo sofrer com isso. Porque ele não vai conseguir oferecer a intensidade que o Brasil tem que ter, que o Brasil precisa. Que vão oferecer ao Brasil, que vão pressionar no Brasil. Ó, o cara comenta aqui. Puta, perdi o comentário. Aqui, zoom. É um zoom com vários Os e vários M's, né? Tinha Gerson, Matheus Pereira, muito melhores que esse Paquebet. Não fale que a safra é essa. Você citou uma posição no gramado, com algumas boas opções, que mesmo assim, menos o Matheus Pereira, não vou ser justo, o Gerson teve suas chances na seleção e não se firmou, não se colocou como alguém insubstituível no meio campo fraco da seleção. Então, o Gerson não ia arrumar esse meio campo, não. Poderia dar uma característica diferente, mas ele compete muito mais. Com a forma que a seleção se dispôs hoje, ele competiria muito mais com o Bruno Guimarães do que propriamente contra o Paquetá. O Paquetá jogou de meia direito. Certo? O Paquetá jogou de meia direito. O Bruno Guimarães aí é diferente, mais centralizado, volante, enfim. Até jogando na meia direita, eu prefiro o Bruno Guimarães. Em certo momento do jogo, o Bruno Guimarães caiu também, muito pro lado. não. Eu achei que ele foi melhor até que o Paquetá nisso. E aí, qual que é a questão? Me fala, vamos supor, se você vai pensar em renovação na zaga, que foi até um dos setores que foram beneficiados por essa renovação, de fato, mas também não tanto. Porra, convocou o Léo Pereira. Porra, convocou de novo o Marquinhos. Quem faria parte dessa renovação? Por exemplo, que é muito citado. Murilo, zagueiro. Vamos citar esse exemplo? O Murilo. O que aconteceu quando deu teste pro Murilo? Foi doutrinado pelo aquele extremamente jogo. mal. Testamos o Fabrício Bruno, que já não é nenhum menino, mas o Matheus Pereira também não é. Foi testado o Fabrício Bruno. Cara, são nos Brasil os melhores. Só que os melhores, tem alguns que já são ultrapassados, ponto.
Não tem como você falar, a defesa do Brasil é uma merda, tinha que ser convocado, tal. Não, tá os melhores. O Vinícius Júnior, o Rafinha que não sei o quê, por que eles jogam, eles são... Cara, tá os melhores que tem. Todos que estão no Brasil são os melhores. Agora vai falar, porra, o Paquetá, quem tinha que estar no lugar do Paquetá é o Matheus Pereira. Tá, cara, mas assim... Realmente, você acha que ia mudar tanto assim do Matheus Pereira pro Paquetá? O cara não teve chance. Você chamar agora em cima de última hora... Tudo bem, se quisesse o Matheus Pereira, tinha que ter dado todo um ciclo pra ele. Não dava convocar pra ele de um dia pro outro. Sabe? Então, assim, eu acho que não são umas únicas peças assim que fariam completamente a diferença. Tem que pensar num contexto todo. Assim, ainda acho que não foi a melhor convocação possível, mas tá muito próximo disso, concordo com você. Nesse ponto, sim. Tem um comentário aqui que é... Vocês estão esquecendo o comentário do nosso Thiago Aguiar. Quase que eu li Thiago Asmar. Opa. Thiago Aguiar, vocês estão esquecendo de um ponto. Igor Thiago fraco, Paquetá horrível, Rafinha jogou hoje, cadê o Endrick? Do Paquetá e do Rafinha nós falamos. Mas não do Igor Thiago. Aí falamos um pouco, né? A dedicação dele nesse perde-pressiona da seleção brasileira, pra mim, ele talvez seja o melhor centroavante nesse tipo de movimentação, certo? De conseguir recuperar a bola, de pressionar alto, de ter força mesmo, intensidade pra essa marcação. Mas não é. Eu não sou um cara que acompanha o Brentford. Imagino que nem você. E temos 600 pessoas aqui ao vivo. Eu imagino que nenhuma das 600 acompanha fielmente o futebol praticado pelo Brentford da Inglaterra. Mas até onde nos consta, vou falar no plural, até onde nos consta, o Igor Thiago não é um jogador de movimentação, um jogador que vai explorar profundidade. É um centroavantão. E de novo, se você nos acompanha aqui todo dia, 2h15 da tarde, você já sabe a minha opinião, sabe a opinião inclusive dos amigos aqui do Flávio Prado, do Vampeta, enfim, sobre o Igor Thiago. Opinião. É um atacante para ser usado em contextos específicos. O Brasil tá precisando de um resultado, bota o cara. Mas é um jogador de segundo tempo. No máximo de segundo tempo. Em algumas situações é pra ele entrar no segundo tempo. Começar jogando com o Igor Thiago é uma bizarrice. Quando você tem o Endrick no time, é uma bizarrice você deixar o Endrick 90 minutos no banco, precisando do resultado, pra dar preferência pro Igor Thiago. É bizarro. E não é nada contra o Igor Thiago. É pela diferença absurda, abissal, de futebol de um pro outro, do que cada um pode oferecer. É muito diferente. Muito. O Brasil hoje precisava desse perde-pressiona, é verdade, mas o Brasil, a partir do segundo tempo, precisou de movimentação. E quando teve a chance de mexer nesse ataque, ele dá preferência para dar uma amplitude maior, colocar o Luiz Henrique ali. Prefiro botar o Rafinha de centroavante do que insistir no Endrick. Quando você coloca o Rafinha de centroavante, você retira as características positivas do Rafinha. Sim. Ele para de finalizar, ele cria muito pouco. Você quase, eu não vou dizer que mata o futebol do Rafinha, mas você quase mata o futebol do Rafinha. E você vai dar uma amplitude para um jogador que realmente poderia criar, mas não era daquele contexto. Certo? O que o Brasil estava fazendo era, sobretudo, no primeiro, quando deu certo, o Brasil ou criou por dentro ou criou pela ponta esquerda com o Vinícius Júnior. Ponto. É ali que o Brasil achou espaço. Agora, quando você tira... Primeiro que você mata o futebol do Rafinha, coloca o Luiz Henrique num contexto inadequado, você perde a oportunidade, sobretudo, você perde a oportunidade de usar um cara como o Endrick, cara. Entendeu? Isso sim é o ponto. O Igor Thiago é muito legal. O Igor Thiago não é um jogador para seleção. Não sei. Não acompanho o Brent. Não sei. Talvez seja. Talvez seja. Mas eu tenho muita dificuldade de acreditar que esse cara é pior que o Pedro. É melhor, desculpa. Que o Igor Thiago é melhor que o Pedro. Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Cara, eu acho que, sinceramente, eu acho que a diferença entre os dois é poucas, assim, sabe? Eu acho que não chegou um momento do jogo que a presença de um ou de outro faria a diferença. O Igor Thiago, a única bola que teve, sei lá, mais ou menos pra ele finalizar, ele finalizou. Aquela bola do Vinícius Júnior que ele quase deu de cabeça, ali não tinha o que fazer, cara. Então, assim, eu acho que ele foi muito bem na pressão que ele deu. Ele conseguiu recuperar algumas bolas no meio de campo. Ele também foi muito bem atrás, que uma hora se viu muito a necessidade dele voltar, tanto quanto o Vinícius, tanto quanto o Rafinha. Você vê que uma hora tava todo mundo no campo de defesa, porque o negócio tava apertando mesmo. E nisso ele foi bem. Só que assim, foi absurdo de fato ter dado preferência ao Rafinha de centroavante e o Luiz Henrique na ponta a botar o Endrick. Porque era o momento exato. Ou você tira... É medo de tirar o Rafinha do jogo? Porque parece.
Você não ter tirado o Rafinha pra botar o Luiz Henrique e botar o Endrick de centroavante, pra mim foi um absurdo. Ou então deixar o Rafinha na ponta, mesmo estando cansado, você botar o Endrick, cara, desculpa, mas pra que isso? Não mudou nada. Você tira completamente as características do Rafinha, como você falou. E pra mim é tirar completamente, sinceramente. Tudo bem, chega a bola no pé dele e decide a fazer alguma coisa, vai. Mas sem isso ele não vai fazer nada. Então assim, por que eu não botar o menino pra jogar? O menino que sabe que tem decisão, o menino de explosão, o menino que quer conseguir trazer a intensidade que o final do jogo o final do jogo pedia. Então assim, pro próximo jogo, quem deve começar? Cara, eu sinceramente não sei. Sinceramente não sei se Matheus Cunha ou o Endrick ou o Igor Thiago vai mudar tanto assim pra começar o jogo.